projeto CTG, Imigração Chinesa, depoimento de Guilherme Gorgulho Braz, São Paulo, Campinas, 9 de 2021, realização Museu da Pessoa, entrevista PCSH, HV 1110, entrevistado por Graziele Pelicel e Genivaldo Cavalcante. Oi, Guilherme, tudo bem com você? Tudo bom, Graziele? Ah, que bom. A gente começa pelo básico. Você poderia falar seu nome, local e data de nascimento? Meu nome é Guilherme Gorgulho Braz. Eu nasci em Mogi das Cruzes, no estado de São Paulo, no dia 3 de setembro de 1976. Qual o nome dos seus pais? Meu pai se chamava Álvaro Luiz Braz Filho, ele é falecido já, e minha mãe se chama Vânia Maria Gorgulho Braz. E o que eles faziam? O meu pai era advogado, meu pai veio de uma família simples, mas batalhou bastante e acabou se formando em Direito, e nascido em Mogi das Cruzes mesmo, e teve uma carreira como advogado. E a minha mãe é professora universitária, aposentada já, e também nascida em Mogi das Cruzes. E a família deles também eles já eram de São Paulo ou vieram de algum lugar? A família do meu pai era de portugueses. Ele tinha, dos dois lados da família, ascendência portuguesa. A minha avó é paulista, mas meu avô também. Mas os avós do meu pai, acho que eram portugueses. E do lado, dos dois lados, né? Tanto do lado materno quanto paterno, meus avós, os pais do meu pai, têm ascendência portuguesa. E do lado da minha mãe, meu avô era nascido em Minas Gerais, na cidade de Cristina, no sul de Minas, e a minha avó era nascida em São Paulo, né, do lado materno. E acabaram indo para Mogi das Cruzes e onde os meus pais nasceram, né? Sua família tem algum costume especial? Costume especial. A minha família é muito ligada em música, né? Então, a gente sempre tem a música como uma coisa que une a nossa família. Tanto meu pai gostava muito de música, colecionava discos, gostava muito de ouvir bossa nova, MPB. Então, em casa, nós crescemos sempre nesse ambiente musical, apesar dele não tocar nenhum instrumento, mas ele gostava muito de música. A minha mãe também canta muito bem, mas nas reuniões familiares gosta muito disso também. E tem um tio que toca também, foi músico profissional por muito tempo também. Então, nas nossas reuniões familiares, a gente sempre tinha essa música como uma coisa em comum que animava muito as nossas reuniões, né? Eu sempre gostei muito de música por conta disso também. Depois fui aprender a tocar bateria e me interessar por outros instrumentos também para dar vazão para esse lado artístico, né, da música. E quando criança, você gostava de ouvir história? Eles te contavam história? Então, eu sempre gostei de história, né? Desde garoto, eu sempre me interessei no colégio por essa disciplina e gostei muito, me interessava muito por ouvir, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto bastante de ouvir as pessoas, de ouvir histórias. Eu não sou tanto de falar, eu sou muito mais de ouvir. E isso acabou ajudando no meu lado profissional, depois como jornalista, né? E o meu pai, como advogado, ele sempre lia muito, se interessava muito também por notícias e sempre trazia o jornal para casa, né? Então, eu tinha esse hábito de comecei a me interessar pela leitura, né, de notícias a partir desse hábito do meu pai. E agora, a questão da história, assim, meus pais não eram muito de rememorar histórias, né? Isso é uma coisa que depois eu fui puxar um pouco, eu sempre me interessei também por genealogia, fui puxar as raízes da família, aí que eu comecei a ir atrás um pouco de ouvir tia-avó, outras pessoas, né? Minha mãe, isso depois meu pai já tinha falecido, mas é uma coisa que sempre me interessou. Guilherme, você tem irmãos?
Se sim, quantos são? Eu tenho um irmão chamado Vinícius. Ele é mais velho, 4 anos mais velho que eu. A convivência de vocês é boa? Sim, a gente tem bastante proximidade, apesar de termos um jeito bem diferente de ser. Eu sou um pouco mais tímido, reservado, e o Vinícius é muito mais expansivo, né? Mas a gente sempre, da infância, né, a gente teve bastante proximidade. Na adolescência também, apesar de eu ser 4 anos mais novo, eu comecei a ter amizades em comum com ele, né? Então eu gostava muito também de estar junto com ele. E ele também sempre gostou de música. Ele canta também, gosta de cantar muito. Então a gente acabou frequentando ambientes em comum. E ele é jornalista também. Ele acabou se formando antes, né, de mim. Na verdade foi mais uma coincidência, não foi tanto uma influência assim pelos gostos em comum que a gente tinha. E com isso a gente acabou ficando muito próximo, né? Muito próximo por essa afinidade, por esse contato, pela forma de pensar parecida que nós temos, né? Então isso é muito bom. Você se lembra da casa da sua infância? Sim, eu nasci na mesma casa em que minha mãe mora até hoje, né? Então, minha família se mudou para essa casa. Quando meu irmão nasceu, eles moravam em outra casa, em Mogi das Cruzes mesmo. E depois, um pouco antes de eu nascer, minha mãe estava grávida de mim, e eles se mudaram para essa casa, no bairro do Modilar, em Mogi das Cruzes. E é a casa em que minha mãe vive desde então. Então, é uma casa presente a vida inteira na minha vida, né? Como trazendo as lembranças da infância, né? Da vida com meu pai também, e tudo mais que a gente fez ao longo dessa vida. E como é que era a sua relação com o bairro, a rua, suas brincadeiras favoritas? Então, quando eu me mudei para essa casa, quando eu mudei, né, quando eu nasci, né, minha família já estava morando nessa casa. Ainda era uma rua de terra, apesar de ser bem próximo do centro de Mogi das Cruzes. Fica não mais do que 10 minutos de caminhada até o centro da cidade. Então, mas era uma região ainda que estava crescendo, né, nos anos 70, e, e tinha muita criança, né, muita brincadeira ali. A gente brincava um tempo que dava para brincar muito na rua ainda, então a gente tinha essa convivência, essa liberdade, que é uma coisa boa, né, de uma cidade como Mogi das Cruzes, uma cidade mais periférica, né, na Grande São Paulo, mas que tinha um clima de interior bastante ainda naquela época, né, dos anos 70. E a minha casa era ao lado de uma igreja chinesa, a Igreja Presbiteriana de Formosa. Então, também havia um convívio também, nem tanto na rua, né, nesse ambiente de colegas, assim, das crianças, mas depois uma fase posterior de colégio em que a gente tinha bastante contato com a comunidade chinesa. Mas ao longo da vida toda a gente teve esse contato com as pessoas frequentando a igreja chinesa ali, que é um ponto bem importante, um centro, né, de cultura deles também ali, né? E desde essa época, você tinha algum sonho de ser alguma coisa quando crescesse? Olha, eu nunca fui muito, talvez, de ter esse tipo de ideia de que as crianças têm às vezes, de pensar numa carreira, numa coisa que eu quisesse ser. Mas eu sempre me interessei por história, por jornalismo, por política também. Eu sempre li bastante política. Então, desde a da juventude, eu sempre me interessei e gostei de acompanhar o que se passava na vida política do país, entender o que acontecia. E cogitei, talvez, de fazer direito também, um pouco pela influência do meu pai, um pouco pela essa vontade de trabalhar com a escrita, né, com redação, das disciplinas que eu sempre gostei mais também na escola. Então, tinha esse tipo de inclinação. A coisa da cultura também, que foi muito forte na minha vida. Eu sempre me interessei muito por cultura, gostava de ler a respeito de bastante assuntos diversos relacionados à cultura e música, principalmente.
Então, de uma forma natural, eu pensava que talvez na carreira no jornalismo pudesse ser uma coisa interessante, mas isso só foi se delinear mais na adolescência, né? Um pouco mais no colegial. E passando para a escola, assim, você tem alguma a primeira lembrança da escola? A primeira lembrança que eu tenho talvez seja de algumas unidades de pré-escola, que eu agora não me lembro exatamente qual foi a ordem, mas eu me lembro de ter estudado em pelo menos duas escolas de, de ensino infantil, uma muito perto da minha casa ali, né? Isso eu tenho talvez as primeiras lembranças disso, talvez me lembre já com 5 anos, 6 anos, talvez, estudando nessa escola, que era bem perto de casa. E depois numa outra também, mais no bairro do Socorro, que eu estudei por um tempo também, que é um pouco mais distante. Mas basicamente são essas as lembranças, assim, né? Depois que eu fui, a partir do primeira série, né? Quando eu fui entrar na escola mesmo, eu fui para um colégio particular, o Colégio São Marcos, porque minha mãe era professora lá. Então, eu acabei fazendo a minha formação inteira nesse colégio, muito por conta da bolsa também, da minha mãe, né? Meu irmão também estudou lá. Então, foi uma coisa mais presente na minha vida depois dessa vivência, né? E nessa época, teve alguma matéria, além de história, que você falou que você gosta muito, professor que te marcou? Eu tive ótimos professores de história e de redação também, então eu acho que isso sempre contribui para o interesse do aluno pela disciplina, né? Então acho que isso me ajudou bastante e é difícil apontar algum professor especificamente, mas da formação inicial tinha uma professora na primeira série, né? Uma professora chamada Elci Mármora, que foi, bom, naquele primeiro momento em que você está sendo acolhido na primeira série, mudando um pouco de vida, né, levando os estudos mais a sério, diferente da pré-escola, e que foi uma professora que acolheu muito, né, uma professora que era muito carinhosa, muito atenciosa, e acho que me ajudou muito na formação. Então, isso acho que foi importante, mas era no momento ainda que os professores davam todas as disciplinas, né, nas séries iniciais. Mas eu acho que eu lembraria dessa professora Elci, que foi muito marcante na minha vida. E na adolescência, você começou a ter mais amigos, sair com as pessoas? Eu tinha alguma dificuldade na, nesse colégio particular, porque era um colégio muito elitizado e eu não me sentia muito acolhido, tinha outros interesses, era um tipo de sociedade, um tipo de grupo social que eu não me enquadrava muito, né? Então, com os colegas. Então, até uma fase do ginasial, até que eu tinha bastante interação e tal. Mas quando você se aproxima um pouco mais da pré-adolescência, essas coisas começaram a me incomodar um pouco mais. Então, eu não tinha muitos amigos na escola, mas eu acabei me aproximando muito dos amigos do meu irmão, que tinha relação com a música, e, e isso também me ajudou bastante, né? Então, eu acabava tendo interesses um pouco fora da escola, né? Eu fui me interessar por skate, que eu fui andar de skate um pouco por volta de uns 12 anos, coisas que estavam um pouco fora do grupo lá da minha escola. E a música, aí com 12 anos eu comecei a me interessar por música, ouvi pela primeira vez. Eu lembro muito claramente, assim, a primeira vez que eu vi o quarto disco do Led Zeppelin, como foi uma coisa que me marcou, assim, como, nossa, isso, parar para prestar atenção em música, né? Antes você ouvia música, consumia as coisas um pouco mais, sem muito interesse, sem muita pesquisa. E a partir de então, isso eu comecei a gostar muito, né? Eu sempre pesquisei e eu não sou uma pessoa que tem uma memória muito boa para muitas coisas, mas para música eu tenho uma memória muito boa. Eu me lembro de datas, me lembro de discos. Então, começou isso por volta dos 12 anos.
Aí eu comecei a me interessar pensei talvez num instrumento, eu cheguei a estudar, talvez um pouco antes dos 12, eu fiz pouquíssimas aulas de violão para tentar ver se essa era o meu instrumento, não me dei muito bem com violão, mas depois eu me inscrevi numa escola de bateria e fui começar a aprender, e esse é realmente o instrumento que eu gosto, que eu tenho até hoje, que me motiva, né? Então eu acabei me identificando. Depois fui montar bandas, participar de grupos com amigos, tal, até a gente tocou bastante por aí, então foi uma coisa que acabou abrindo meus laços de amizade e meus vínculos. E Guilherme, quando você começou a trabalhar, o seu primeiro emprego, você lembra também com que você gastou o seu primeiro salário? Olha, eu me formei no colegial. Meu pai ele faleceu no final de 1993. Ele teve um infarto repentino, fulminante, e depois eu terminei o último ano do colegial, em 1994. Depois que eu me formei, foi um ano difícil, né, de adaptação da família, por conta da perda do meu pai, de uma forma muito abrupta, né, que ninguém imaginava que isso pudesse acontecer com uma pessoa que tinha saúde, né, apesar de ter pressão alta, mas era uma pessoa muito saudável. E, e depois disso eu terminei o colegial, mas pensei em talvez não começar a faculdade inicialmente, né? Pensei em talvez esperar um ano para eu pensar exatamente o que eu gostaria de fazer. E surgiu a oportunidade e comecei a procurar empregos, né? Aquela coisa, quando eu tinha 17 para 18 anos, acho que já tinha 18 anos, e comecei a buscar qualquer tipo de trabalho, né? Quando você não tem experiência, fui procurar emprego de office boy, mas no final acabei não conseguindo nada por alguns meses, mas surgiu um concurso para a Prefeitura de Mogi de agente de tributos imobiliários. Era um fiscal, uma função de fiscal, principalmente relacionado à cobrança do IPTU, e eu prestei esse concurso e acabei passando em primeiro lugar nesse concurso, né? Então foi uma motivação bem grande eu já ter que era um salário bom para a época, né? Para um cargo de servidor municipal. E com isso eu acabei ficando 5 anos trabalhando na prefeitura, mas exatamente esse primeiro salário eu não me lembro o que eu fiz. E quando que surgiu o interesse pelo jornalismo? Então, o jornalismo, eu já tinha essa ideia, né? Já era uma das carreiras que eu pensava em seguir. No colegial, teve uma disciplina com um professor de história, Haroldo, que eu gosto muito dele, ainda tenho um contato com ele, em que tinha noções de jornalismo, que tentava, de alguma forma, dar algum encaminhamento para a carreira profissional, né, futura dos alunos do segundo grau. E isso já foi uma experiência interessante. Então, cheguei a escrever no jornal do colégio também, publiquei uma outra reportagem, alguns textos opinativos também. Acho que a gente estava na época do impeachment do Collor, então foi uma coisa muito intensa também ver a movimentação política, né? Ao mesmo tempo que tinha o movimento das pessoas, que eu via também os colegas, né, interessados nisso, mas são pessoas que nunca tinham se interessado por política e estavam falando sobre ir para as ruas, tal, com o movimento contra o Fora Collor. E isso é uma coisa que marcou, porque eu já tinha muito interesse por política, já estava lendo muito sobre isso, acompanhando, né? E essa questão do jornalismo, então, acho que foi natural de surgir esse interesse, né? E durante como eu comecei a trabalhar, aí eu decidi prestar faculdade para estudar lá em Mogi das Cruzes mesmo. Eu acabei prestando vestibular para a Universidade de Brás Cubas, que eu fiz o curso de jornalismo lá.
E nesse período de faculdade, sua vida mudou bastante? Mudou principalmente porque eu trabalhava e estudava também, né? Por mais que eu morasse relativamente perto, né? Tanto do trabalho quanto da faculdade, isso, né? Tornou as coisas um pouco mais complicadas no sentido de ficar mais corrido, né? Mas não chegou a ser um problema. Mas você acaba se ocupando mais e talvez deixando em segundo lugar outras coisas que você fazia mais, como tocar e, né, essas motivações mais de prazer da vida, né? Teve algum outro momento que te marcou nesse período e te influenciou profissionalmente? Um momento importante foi, bom, eu acabei fazendo a faculdade e aí entra um pouco a questão também do interesse pela cultura chinesa, né? Eu estava, acho que no último ano da, da faculdade e não, foi um pouco antes. Foi em 1997. Eu sempre acompanhava os jornais de Mogi das Cruzes, os jornais de São Paulo, lia bastante e gostava muito de história. E dentro da prefeitura havia também um museu de história dentro do prédio da prefeitura e o arquivo municipal também ficava nesse mesmo andar lá da prefeitura. E eu, sempre interessado, comecei a ir atrás um pouco de história, conhecer o acervo, buscar o que havia lá de interessante, e isso acabou sendo uma motivação muito interessante. Em 1997 foi publicado um artigo de um historiador que tinha uma coluna no Jornal Diário de Mogi, em Mogi, chamado Isaac Grimber, e ele escreveu sobre um pintor chamado Zhang Tatien. No Brasil ele é conhecido como Shang Daixien, né? Até então, como eu conhecia. E é um personagem muito interessante, muito curioso. Ele foi um dos principais artistas chineses do século XX e ele morou por 20 anos em Mogi das Cruzes, entre os anos 50 e os anos 70. E essa história me chamou muito a atenção, porque é um personagem tão rico, tão importante e ligado à cultura, né? Mogi tem uma colônia chinesa importante e também tem uma colônia japonesa ainda mais numerosa, isso desde do início do século XX. E, e a gente conhece muita coisa da cultura chinesa em Mogi, tem festas tradicionais da cultura japonesa em Mogi, mas a cultura chinesa não tinha tanta, pelo menos, relevância para o público externo, vamos dizer assim, para quem estava fora da comunidade chinesa. E esse personagem era incrível, né? Para mim era uma pessoa que renderia jornalisticamente muita coisa. E eu, atrás de histórias, né, interessado nisso, acabei pensando que poderia ser um tema importante, interessante para eu buscar uma apuração jornalística. Eu acabei, então, fazendo... Isso foi em 1997 que eu li esse artigo. Na sequência, houve outros artigos que foram publicados sobre ele no mesmo jornal, então acabei me interessando mais sobre a história. E em 1999, no meu último ano de faculdade, eu resolvi fazer um trabalho, uma reportagem sobre o Zhang Tatien. E com isso eu fui atrás de fontes, de pessoas que tinham trabalhado com ele, de filhos, ainda havia uma filha dele que morava em Mogi das Cruzes. Então, tentando buscar fontes e buscando contatos que pudessem me ajudar a resgatar essa história, porque ele é praticamente apagado da história de Mogi. Não há nenhum nome de rua, nenhum nome de praça, de escola que remeta a ele, nenhum tipo de memória que lembre a sua história. Então, isso me chamou muito a atenção, que era importante resgatar essa história da imigração chinesa, tendo como foco principal o Zhang Tatien. E eu escrevi essa reportagem para um trabalho de um curso, né, de uma disciplina, e depois eu percebi que a história tinha rendido muito e que seria interessante abrir um pouco mais isso. Naquele mesmo semestre, eu acabei fazendo uma outra reportagem e eu ofereci para a Agência Estado, do jornal Estado de São Paulo, uma agência de notícias. E eles se interessaram e publicaram a reportagem, então foi minha primeira publicação ainda na faculdade profissional, com uma importância maior assim e ligado ao Zhang Tatien, né? Então, desde o início da minha história como jornalista, eu já tenho
essa ligação com ele. E isso teve alguma, né, uma repercussão pequena, mas para mim muito importante para quem estava começando e interessado nessa carreira, né? E desde criança você teve convivência com imigrantes chineses ou filhos de imigrantes? Como eu disse, ali eu morava, existe ainda a igreja ao lado da casa da minha mãe, né, a igreja presbiteriana de Formosa, e então a gente sempre tinha contato ali com as pessoas, mas os chineses em geral, eles são mais fechados e também tinha dificuldade do idioma, né, então não tinha muito contato, eles tinham dificuldade em geral com o português, não tinha tanto acesso assim. Tanto que eu acabei indo uma vez ou outra na vida, entrando lá na igreja, não lembro por que motivos especificamente, talvez para buscar fontes, já quando eu estava fazendo as reportagens sobre o Jiang, talvez algum motivo anterior que eu não me recorde. Mas daí no colégio, quando eu entrei no colégio, aí eu tive bastante contato com os chineses, porque havia muitos colegas estudando lá, né? Não havia também nem tanto intercâmbio assim, por conta dessa dificuldade de idioma que a maioria deles tinha, mas eram pessoas que estavam convivendo no mesmo ambiente que a gente, né? Então a gente sabia e tinha proximidade nesse sentido de estar sempre por perto, né? E a questão de celebração assim da cultura chinesa em Mogi, tinha alguma festa, alguma coisa assim deles mesmo? Da cultura chinesa, eu desconheço. Eu sei que havia celebrações dentro da Igreja Presbiteriana de Formosa, que é o principal centro cultural deles, então eles tinham atividades lá, as festas eles faziam lá, mas nada que fosse muito aberto, ou se fosse aberto, talvez não tivesse despertado o nosso interesse, né? Mas eu acho que, em geral, eles faziam as comemorações mais voltadas para a comunidade mesmo chinesa, né? Que começou a ser mais numerosa a partir dos anos 50 em Mogi das Cruzes. E isso eu estou falando já, né, dos anos 70 e o começo dos anos 80, quando eu estava convivendo ali na minha infância, né? Então não havia muito isso. E a cidade, talvez por ter também uma presença maior de japoneses com as suas festas e as suas tradições em destaque maior, acabou encobrindo um pouco isso, né? Então não sei se fosse diferente, talvez houvesse de alguma forma um intercâmbio maior, né, cultural. E a partir daí você começou a estudar mais sobre a China, se interessar mais? A partir de então, eu comecei a perceber a quantidade de aberturas diferentes que esse personagem do Jiang Zemin permitia para o Brasil, né, para o intercâmbio cultural e ele era um ícone, né? Ele era um ícone desde a China continental. Ele saiu depois da Revolução Comunista em 49, acabou vindo morar primeiro na Argentina em 1952. Ele ficou um ano e meio mais ou menos na Argentina. Depois ele se mudou para Mogi das Cruzes em 1954. E é uma pessoa que tinha um contato com a cidade, as pessoas mais antigas. A minha própria mãe se lembra dele andando pela rua, que era uma coisa muito destacada, porque ele era uma figura muito diferente. Ele tinha uma barba muito longa, ele usava uma bata com aquelas roupas tradicionais chinesas mesmo, desde o século XIX, né? Ele mantinha aquela tradição, né? Ele tinha essa vontade dentro da cultura que ele admirava, da cultura chinesa e da tradição, da manutenção da cultura dele, né? Ele era uma pessoa que não buscava não se aculturar, né? Não absorver, não quis aprender o português, nem o espanhol e depois nem o inglês quando foi morar nos Estados Unidos. Então ele tinha esse contato com a cidade, apesar da cidade, depois que ele foi embora, se esquecer um pouco dele, né? Você chegou a viajar para a China? A partir dessas reportagens iniciais, eu fiz em 1999 essa primeira reportagem para a Agência Estado.
Depois eu comecei a trabalhar, eu trabalhei na prefeitura de Mogi entre 1995 e 2000. Eu acabei pedindo exoneração da prefeitura de Mogi porque surgiu uma oportunidade no jornal Gazeta Mercantil. Eu fui aprovado num processo seletivo para ser trainee do jornal Gazeta Mercantil no começo de 2000, em janeiro de 2000. Era um curso de 1 mês, que foi muito importante para a minha formação, porque era durante a faculdade, como eu trabalhava na prefeitura e fazia a faculdade à noite, eu não tinha tempo para fazer estágio. Então, eu tinha que ter outras alternativas, como fazer essas reportagens como freelancer e não fazer um estágio propriamente dito. E quando surgiu essa oportunidade na Gazeta Mercantil, alguns dos trainees que fizeram esse curso foram chamados, foram contratados para trabalhar no jornal. E eu comecei a trabalhar no começo de 2000, fiquei por mais ou menos 6 meses trabalhando lá na área de finanças, um caderno meio árido para quem não tinha experiência e que tinha interesses mais voltados para a cultura e outras coisas que não tanto a economia, apesar de eu gostar de ler sobre economia também. Mas, ao longo dos anos, eu fui fazendo outras reportagens, sempre tendo o Jiang Tatian como personagem central. Depois eu fui trabalhar na Folha de São Paulo. Em 2001, entrei na Folha de São Paulo. E depois eu fui primeiro no caderno de economia e depois eu fui trabalhar no caderno de cultura. E em 2003 eu fiz uma reportagem sobre o Jiang, falando sobre os 20 anos da morte dele e como ele continuava um personagem esquecido no Brasil 20 anos após a morte dele. Isso foi uma reportagem muito interessante porque abriu um pouco mais o meu foco e sendo um jornal grande também eu tinha mais tempo para apuração e oportunidade para fazer entrevistas com pessoas, inclusive do exterior, por telefone, mas mesmo assim fiz os contatos e consegui entrevistar pessoas do exterior, filhos do Jiang que moravam na Califórnia, entre outras pessoas. E foi importante porque a partir daí eu percebi que eu podia ter um interesse maior nessa história. Anos depois, eu fui me interessar para estudar mandarim, fiz o curso durante quase 3 anos, fui estudar mandarim para poder, porque eu percebia que para pesquisa seria importante, né? Essa é uma das barreiras também para esse intercâmbio cultural, de entender a cultura chinesa, que é tão diferente da nossa, e a questão do idioma era uma coisa central nisso, né? E as fontes também, tinha muita coisa, muito livro publicado, muitas reportagens, mas em chinês, e eu precisaria ter um mínimo de compreensão para poder ter um acesso maior a esse material. E ao longo dos anos eu fui fazendo as reportagens, né? Nessa reportagem da Folha de São Paulo de 2003, foi interessante porque a partir de um levantamento bibliográfico que eu fiz de reportagens dos anos 60 e dos anos 50, eu consegui identificar que havia um quadro que havia sido doado para o museu, para o MASP, um quadro do Jiang nos anos 60. E que depois esse quadro foi doado para um museu de Porto Alegre, a Pinacoteca Rubem Berta, no final dos anos 60, dentro de um projeto do jornalista e empresário Assis Chateaubriand, dono dos Diários Associados, que estava criando os museus regionais, né? Ele já tinha criado o MASP em São Paulo e ele criou um projeto para descentralizar a cultura no país com museus fora do eixo Rio-São Paulo, de uma forma de levar a cultura e as artes plásticas para outras regiões. E a Pinacoteca Rubem Berta foi uma delas. O Chateau era próximo do Jiang, ele era uma pessoa que se interessava muito por arte, e o Jiang teve muito contato com o Chateau. E esse quadro foi doado, e só que daí eu entrei em contato quando eu fui fazer essa reportagem em 2003, e esse quadro tinha desaparecido, não fazia parte do acervo. E em nenhum museu do país havia um quadro do Jiang, isso era muito curioso. Só que, quando eu entrei em contato com a direção do museu, da Pinacoteca Rubem Berta, eles me informaram, olha, nós não temos nenhum quadro desse artista aqui, mas nós temos um quadro de um pintor chinês que nós não temos a identificação. E eu tinha o nome do quadro, das reportagens da época,
E a partir de então, a partir desse meu contato, a Pinacoteca Rubem Berta procurou uma pessoa que pudesse ler chinês para ler as inscrições do que estava escrito no quadro, que tem algumas inscrições. E a partir da descrição que eu dei, se identificou que era um quadro do Zhang realmente. Então, a partir de 2003, eles colocaram esse quadro dentro do acervo e ele ficou por décadas como um quadro de autoria desconhecida na reserva técnica do museu, né? Sendo que era um dos quadros mais valiosos do acervo deles, que depois foi avaliado em cerca de 800 mil reais, porque os quadros do Zhang Dacheng são muito valorizados. Nos últimos 20 anos, ele acabou crescendo muito. Ele sempre teve um espaço importante dentro da China, dos colecionadores de arte chinesa, mas nas últimas décadas, a arte chinesa cresceu muito no mundo, ocupando espaço que antes era ocupado pelos europeus e pelos norte-americanos. E desde na última década, principalmente, o Zhang cresceu muito no mercado. Os quadros deles são muito valorizados, e tanto que em 2011 ele chegou a ser o artista mais valorizado em leilões em todo o mundo, à frente de nomes como Picasso, Andy Warhol ou qualquer outro nome que você imagina que pudesse estar entre os mais valorizados. Isso em 2011. Depois, em 2016, isso aconteceu novamente. Ele ocupou o topo do ranking dos artistas mais valorizados em leilão, que mais venderam, que tiveram uma receita maior em todo o ano em leilões em todo o mundo. E então, um personagem desse, e a gente sabe também que tem muitos quadros dele com pessoas do contato dele em Mogi das Cruzes, em São Paulo, em outros lugares, porque ele era uma pessoa muito generosa, ele doava muitos quadros, ele acabava dando de presente para as pessoas. Então, tem realmente acervos importantes em coleções particulares de famílias que às vezes nem sabem tanto o valor que essa obra tem, como no caso da Pinacoteca Rubem Berta, né? Então, isso foi muito curioso, como um quadro tão valioso pudesse estar obscuro lá, e tem muito a ver com a nossa incompreensão da cultura chinesa também e a dificuldade de intercâmbio entre as duas culturas. Foi a partir daí que você começou a ter uma relação com o Thai? Isso foi posterior. Eu fiz algumas outras reportagens ao longo, isso foi em 2003, depois eu fiz algumas outras reportagens ao longo dos anos, mesmo depois que eu saí da Folha de São Paulo. Depois eu acabei indo trabalhar na Unicamp, eu prestei o concurso lá em 2009, entrei em 2010, e depois eu fiz uma reportagem para o jornal da Unicamp sobre o Zhang também, e eu tive contato com o principal pesquisador que tinha dedicado um trabalho ao Zhang Dacheng, que era o professor José Roberto Teixeira Leite, crítico de arte, que é professor aposentado da Unicamp. Ele escreveu um livro muito importante, um livro de referência para a pesquisa da China no Brasil, chamado A China no Brasil, que foi resultado da tese de doutorado dele, que ele defendeu na Unicamp em 1992 e depois lançou como livro em 1999. Então, esse livro foi importante para eu ter contato também com outras fontes, já que era a única obra que tratava do Zhang Dacheng no Brasil. Depois, alguns anos depois, o próprio professor Teixeira Leite, com quem eu tenho bastante contato até hoje, ele me falou sobre o professor Tai, que morava em Goiânia, que tinha sido discípulo de um discípulo do Zhang, o professor Sun Xiaxin, que inclusive eu entrevistei, né? Ele faleceu em 2010, e eu cheguei a entrevistá-lo em 2005 em São Paulo, mas eu acabei não tendo contato com o professor Tai, só mais recentemente é que nós nos aproximamos, eu acabei entrevistando ele para as minhas pesquisas e a gente conseguiu ter um pouco mais de contato. E você percebe, a gente consegue ver que tem muitas diferenças entre a cultura chinesa e a brasileira, mas existe alguma semelhança? Tem muita semelhança, né? Isso eu fui descobrir na primeira viagem que eu fiz para a China em 2017, que eu fiz uma viagem com a minha companheira Maíra. Nós fomos para a província natal do Zhang Dacheng, a província de Sichuan, no sudoeste da China.
E nós fomos muito bem recebidos, né? Isso foi uma surpresa muito agradável do calor humano, do contato que as pessoas têm, apesar dessa questão dessa tendência que nós temos aqui de achar que os orientais são mais fechados, né? Mas os chineses têm um calor humano diferente, tem uma coisa de humor muito parecida com a nossa, de festejar muito, de estar muito reunido durante as refeições, de fazer muitos brindes o tempo inteiro, é uma coisa, um costume deles que acaba unindo e tendo uma coisa prazerosa de estar junto com eles, né? Então isso foi uma coisa que marcou muito, apesar de todas as diferenças culturais, linguísticas, de visão de mundo, que isso é uma coisa difícil às vezes para o brasileiro entender, que a bagagem cultural, filosófica, de formação dos chineses vem de uma origem, uma raiz totalmente diferente da nossa, vem do confucionismo, vem do taoísmo, vem do budismo, e que isso muda a forma de se ver o mundo, né? E aqui a gente tem nossas heranças gregas, filosóficas, uma forma de pensar mais o indivíduo, o individualismo, e o oriental, o chinês principalmente, tem essa coisa mais holística, de ter uma visão mais que engloba outros elementos e não apenas o indivíduo. Então, isso é uma coisa que, ao longo do tempo, fui percebendo da dificuldade que nós temos no Brasil, talvez de entender o que é a realidade chinesa, o que é o mundo chinês, por que as coisas, os valores são diferentes, né? Nós somos seres humanos, nós temos necessidades e vontades similares, mas temos uma forma de ver o mundo muito diferente. Isso não tem que ser uma barreira, isso é uma coisa que pode nos aproximar, e só que é necessário conhecimento, compreensão, integração de alguma forma. Eu acho que a cultura é um elemento central nesse contato, né? O Brasil tem muito do interesse comercial e econômico na China nas últimas décadas, mas o lado cultural acabou sendo relegado a um segundo plano. E o Jiang Tachien pode ter um papel importante disso, dentro dessa reaproximação. A cultura, as artes e outros tipos de manifestações culturais, eu acho que podem aproximar essas duas culturas, né? E mostrar que nós não somos tão distantes assim. E tem algum momento inesquecível que você teve dessa sua viagem? Eu, como já estava há muito tempo pesquisando, né? Eu fui em 2017 a primeira vez, mas já pesquisava desde 1999, né? Então, e é curioso porque tinha sempre a sensação de que não havia tanta repercussão, interesse. E eu estava insistindo num assunto que eu sabia que era importante, um personagem que era importante. Nosso país tem uma infeliz tradição de não preservar a memória, não preservar a cultura e a história. Mogi das Cruzes não era diferente disso, né? Uma visão muito conservadora que atrapalha esse tipo de intenção de união, né? Através da cultura e das artes. Mas eu chegar lá e me aproximar de pessoas que estudavam Jiang Tachien, que se interessavam pela arte dele, isso foi muito importante. Eu conhecer o lugar onde ele nasceu, eu conhecer um centro de memória dedicado a ele. Depois, na segunda viagem que eu fiz em 2019, foi quando foi comemorado os 120 anos de nascimento dele, conhecer a abertura de um museu também novo que foi criado lá. Uma casa em que ele morou também antes de vir para o Brasil. Então, isso tudo foi muito marcante, né? Conhecer, ele era uma pessoa muito ligada às artes, mas também à religião de uma forma ampla, tanto ao taoísmo quanto ao budismo. E ele, em vários momentos da vida dele na China continental, ele buscou viver em monastérios, em templos taoístas ou budistas, para poder pintar em tranquilidade, principalmente no momento em que a China vivia a guerra sino-japonesa, né? A partir de 1937 até 1945. E eu pude conhecer algum desses templos onde ele viveu. Então isso é muito muito marcante, né? Para a gente que não conhece tanto da cultura chinesa, poder estar presente, conhecer esses templos. Um desses templos na província de Sichuan é um dos berços do taoísmo. Então, um local muito importante. Então, é muito emocionante você poder
conhecer esse lugar. Quando eu fui em 2017 com a minha companheira, havia apenas uma placa lá do quarto em que ele viveu lá, que ele ficou alguns anos morando nesse templo. Depois de alguns anos, esse templo foi, essa cômodo, esse lugar onde ele vivia, foi restaurado e hoje tem um memorial a ele. Mas tinha algumas fotos em 2017 sobre a vida do Jung. E lá, isso no topo, no lugar mais alto de um memorial que tinha dentro desse templo. E para nossa surpresa, a gente chega lá e encontra uma foto do Jung em Mogi das Cruzes, no topo desse templo, né? Então isso foi uma coisa muito marcante, muito curiosa de a gente ver, apesar da história ser tão pouco lembrada, e a história do Jung no Brasil é muito pouco conhecida na China, né? Isso foi um dos motivos do interesse também na minha presença lá para falar um pouco sobre ele lá. Então eu acabei dando palestras, participando de eventos lá, tanto em 2017 quanto em 2019. E em 2017 eu acabei recebendo o título de pesquisador associado do Centro de Pesquisa Jiang Tatian, que existe um centro de pesquisa dedicado apenas a ele na Universidade Normal de Neijiang, que é a cidade onde ele nasceu. Então, tudo isso foi muito importante, né? Uma aproximação, e eu tenho contato com o centro de pesquisa até hoje, desenvolvendo minhas pesquisas, trocando informações. Então, isso tudo foi muito marcante e além de tudo, foi importante. Eu me sentia muito sozinho aqui falando sobre Jiang Tatian no Brasil, sobre a cultura chinesa e sem muita reverberação, e chegar lá e ver que tinha tantas pessoas interessadas e um centro de pesquisa inteiro dedicado a ele, isso foi bem marcante. Guilherme, você falou bastante sobre a sua companheira. Como é que vocês se conheceram? Nós nos conhecemos em Mogi das Cruzes mesmo, em 2004. Já começamos a namorar logo em 2004. O nome dela é Maíra de Campos Padigursi. Nós temos muitas pessoas, muitos amigos em comum, né? Muitas pessoas que a gente conhecia, mas a gente não tinha tido muito contato antes disso, né? E depois a gente começou a namorar em 2004 bom, eu já sabia na verdade isso, mas nós temos alguns ancestrais em comum na família também, né? Mas não uma proximidade muito grande. Mas meu avô, na verdade, veio do sul de Minas. Ele ficou órfão de mãe, muito jovem, e veio de Minas para Mogi das Cruzes com a avó da Maíra. Então tinha uma proximidade assim que nós acabamos não convivendo por conta disso, né? Que era um pouco mais antiga na família esse contato, mas basicamente foi assim. Teve alguma coisa que eu não perguntei que você acha importante comentar? Alguma coisa importante? Eu acho que só queria lembrar um pouco essa história do meu pai, né? Que foi uma pessoa muito importante, era uma pessoa muito próxima da minha vida e que partiu quando eu tinha 17 anos, né? Isso foi um pouco difícil de lidar porque era uma pessoa que eu tinha a mesma amizade, né? Além de ser meu pai, era meu amigo, tinha uma proximidade grande. Mas é importante lembrar e saber como foi importante aproveitar o convívio que nós tivemos ao longo desses anos, porque me trouxe muita coisa que eu trago comigo até hoje, né? Então, esse amor pela música, o jeito de ser também, eu sou muito parecido, né? Um jeito de ser pelas pessoas próximas falam que eu sou assim, então eu tenho muita coisa dele. Então, isso é uma coisa que foi muito importante na minha vida e que eu acho que marca a gente. E eu espero que eu seja um pai tão bom no futuro quando tiver meus filhos, assim como ele foi para mim. E seu trabalho hoje? Quais são suas principais atividades? Na Unicamp, eu entrei inicialmente em 2010 como jornalista em um site que cobria inovação, ciência e tecnologia, chamado Inovação Unicamp.
Eu fiquei alguns anos trabalhando nesse site e depois foi criada uma revista, também revista Ensino Superior da Unicamp, que eu também trabalhei como repórter e editor assistente. Depois houve algumas mudanças de gestão lá e foi criado um órgão chamado Fórum Pensamento Estratégico. Isso acho que foi em 2013, que é um órgão ligado à reitoria, que organizava fóruns temáticos e tinha um foco muito grande em políticas públicas, em como a universidade pode ajudar na criação de políticas públicas e no debate nacional de uma forma mais ampla, com temas diversos. E eu acabei me interessando muito sobre essas atividades e acabei escrevendo também um livro, que foi incumbido de escrever um livro sobre a origem da Unicamp e a história da origem do Polo de Tecnologia de Campinas. Eu publiquei esse livro em 2019, chamado Massa Crítica. Foi meu segundo livro. Eu tinha publicado já um primeiro livro que foi resultado da minha dissertação de mestrado sobre a história da hanseníase, como os jornais paulistas apoiaram a política de isolamento compulsório de hanseníase no estado de São Paulo a partir dos anos 20, e foi um drama humano muito grande, por conta dos abusos cometidos contra os hansenianos, uma doença que antigamente era chamada de lepra. E isso eu publiquei o meu primeiro livro em 2016, chamado A Margem das Páginas. Então, esse trabalho de escritor também é uma coisa que me motiva muito, que me levou a um terceiro livro que eu estou escrevendo atualmente sobre a história do Jiang Zemin na América do Sul. Então, eu acabei fazendo pesquisas na Argentina, onde ele morou, fazendo entrevistas e levantamento de material de hemerotecas, de acervos documentais, lá em Taiwan, na China, e à distância também em outros locais, como nos Estados Unidos, na Europa, e que deve ser meu terceiro livro. E atualmente na Unicamp eu acabei seguindo, depois do Fórum Pensamento Estratégico, que foi criado na sequência, esse órgão mudou de nome, chamado Centro de Estudos Avançados, né? Na verdade, Instituto de Estudos Avançados, que é a nomenclatura atual, e eu desenvolvo trabalho de comunicação, cuido de toda a parte de comunicação do Instituto de Estudos Avançados, né? Com material de reportagens, material de site, entrevistas e todo tipo de material relacionado à comunicação. E agora, indo para a parte final da entrevista, quais são as coisas mais importantes para você hoje? Bom, eu acho que, primeiro, antes de tudo, a gente precisa ter saúde e estar perto das pessoas que a gente ama para a gente poder ter uma vida feliz. Me considero uma pessoa feliz, a gente sabe que a felicidade são momentos, mas a minha vida é uma vida que eu acho que eu estou perto de quem eu amo e eu tenho o prazer de fazer o que eu gosto também, trabalhar com o que eu gosto. Isso é uma coisa que eu acho que é importante, primordial para uma pessoa ter algum tipo de sucesso pessoal na vida e satisfação. E isso é a coisa mais importante, né? As pessoas que acordam todos os dias reclamando, pensando, puxa vida, agora eu tenho que trabalhar, isso não é uma coisa que faz parte da minha rotina. Eu não trabalho com esse tipo de coisa. Eu sempre tenho prazer porque eu gosto do que eu faço e gosto muito de estudar. Estou fazendo doutorado agora na Unicamp também. Então, tudo isso eu acho que é o principal para a gente poder ter uma vida boa e feliz, com saúde. E fazendo bem para as pessoas também, se preocupando com outras pessoas que estão fora do nosso universo imediato também, porque a vida tem muito mais coisas do que a nossa vida cotidiana, e o país que a gente vive enfrenta uma situação muito difícil já há alguns anos. Então a gente tem que perceber a importância de que tem pessoas que precisam de outras coisas e que a gente não pode olhar só para a nossa vida e viver a vida como uma forma independente e achar que isso se basta, né? Isso é o principal. Quais são seus sonhos para o futuro? Bom, no momento eu estou com a minha companheira na fila da adoção
Nós estamos esperando 2 crianças, já faz uns bons anos que nós estamos esperando, esperamos que em breve isso se torne realidade, que é uma coisa que a gente tem batalhado já há 5 anos por isso, e eu acho que esse é um momento que a gente está buscando há muito tempo já, né? Já estou com a minha companheira desde 2004, a gente se casou em 2008, e é uma coisa natural, né? Eu também gosto muito de estudar, então talvez de alguma forma ter uma carreira acadêmica está entre os meus projetos futuros também, depois que eu conseguir o meu doutorado. E sobre qual é o assunto do seu doutorado, o tema? Não podia ser outro, é o Chiang Tai-Chien também. O foco da minha pesquisa do doutorado é o intercâmbio cultural e artístico proporcionado pela presença do Chiang Tai-Chien no Brasil entre as décadas de 50 e 70. Saber se ele realmente viveu uma vida isolada aqui no Brasil, como a maioria dos críticos, das pessoas que conheceram acham que foi assim, ou se ele teve uma interação cultural e artística maior e teve um impacto, apesar da história não ter guardado esses momentos, de muito ter se apagado, como a propriedade que ele tinha em Mogi das Cruzes, que era um sítio, o Jardim das 8 Virtudes, que era um local muito importante, um jardim chinês com um paisagismo incrível, né, que a gente conhece as fotos, e isso foi destruído por conta de a construção de uma represa no final dos anos 80, inundou toda a área, foi tudo destruído. Então, isso em grande parte contribuiu para esse esquecimento dele. E a minha pesquisa de doutorado tenta resgatar um pouco dessa história. E, por fim, como é que foi contar sua história para a gente? Eu não sou muito de falar, né? Eu sou muito reservado, gosto muito de ouvir, adoro ouvir histórias, adoro aprender, conhecer. Então, estar do outro lado não é muito confortável para mim, mas eu acho que é importante, acho que é interessante poder repassar também tudo e fazer uma avaliação das coisas que a gente fez e do quão ligado a gente é com certas coisas da vida que às vezes a gente nem percebe tanto, né? Então, acho que isso foi bem interessante. Então, em nosso nome e em nome do Museu da Pessoa, a gente agradece pela sua entrevista. Muito obrigada. Muito obrigado a vocês pelo convite, por poder participar aqui com vocês. Foi um prazer muito grande. O prazer foi nosso.